Bom dia, igreja! Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Você que está nos visitando, você que já faz parte da nossa comunidade. É muito bom ter você aqui com a gente. Infelizmente, por meios virtuais ainda, né? Mas logo, logo nós poderemos estar juntos novamente e matar essa saudade que tá grandona, né? Vim aqui dar alguns recadinhos importantes para vocês, então fiquem ligados. Primeiramente, para você não perder nada que acontece nas nossas programações durante a semana, é muito importante que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. A gente tem conteúdos no Instagram e aqui no YouTube também, então o nosso Instagram é @ccbetsaida e o nosso YouTube Betsaida Rio Claro, então não deixe de nos acompanhar e estar participando das nossas programações. Nossa comunidade também estará realizando a campanha do agasalho. Se você quiser saber mais informações, quiser saber como ajudar, os pontos de arrecadações, nos acompanhe nas redes sociais também, entre em contato lá com a gente. Qualquer ajuda é bem-vinda, se você quiser doar uma roupa, um sapato, um cobertor, vai ser muito legal essa ajuda e a gente conta com você, tá bom? Entre em contato também lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook. E para finalizar, uma novidade aqui nos nossos cultos, durante o período de louvor, fica aparecendo um QR Code aqui no cantinho da tela, é um quadradinho. Você pode estar acessando ele. Se você tiver iPhone, é só você abrir a sua câmera, apontar para o QR Code e já vai abrir normalmente. Se você tiver um celular Android, você precisa baixar um leitor de QR Code, você também vai conseguir acessar normalmente. Quando você acessar, vai abrir um formulário que você vai deixar algumas informações, como nome, número de telefone, se você está passando alguma necessidade, precisa de alguma ajuda, ou tiver um pedido de oração também, você pode deixar lá nesse formulário, tá bom? Lá também tem as informações da nossa conta para você fazer sua transferência bancária, de dízimo, oferta, não podemos esquecer de continuarmos fiéis e generosos, né? E também tem um videozinho rápido falando sobre quem somos, sobre a nossa comunidade, tá bom? Então, se você quiser, vai ser muito legal você estar acessando também esse formulário e deixando algumas informações pra gente, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e bom culto! Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. É muito bom nós estarmos mais uma vez nessa manhã para adorar ao Senhor, na verdade, entregar a Ele no primeiro dia da semana as nossas primícias. Eu espero que o seu coração esteja feliz nessa manhã, grato ao Senhor nessa manhã, junto com a sua família, para nós juntos adorarmos a Deus, para nós juntos podermos ouvir da sua palavra e receber aquilo que Ele tem para a gente dar também a Ele aquilo que Ele merece. Então, você que é da nossa comunidade ou está assistindo esse culto com a gente em qualquer lugar aí do planeta, sejam bem-vindos. É bom nós estarmos, sabemos que estamos distantes, né? Mas de alguma forma conectados, porque o que nos une é o Espírito de Deus. O que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e é isso que nós queremos fazer nessa manhã. Espero que seja um tempo abençoado para você e para sua família. Eu quero ler com você Romanos capítulo 1. Essa semana, na verdade, semana passada, né, nós demos início aos estudos de Romanos no Café com Bíblia, nossos estudos às quartas-feiras. E eu queria ler com você os versículos 1 a 6 de Romanos. Então, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, se você quiser acompanhar apenas. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo está introduzindo sua carta aos Romanos e ele já escancara aqui a respeito do Evangelho, mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5, que vai dizer, Paulo vai falar a respeito do seu chamado, do seu próprio chamado, né, como apóstolo, mas eu quero aqui fazer uma analogia para a gente aqui, e ele vai dizer que esse Evangelho que ele recebeu para transmitir, né, é a respeito de Jesus, que
que ressuscitou dos mortos, que foi aí por meio do Espírito Santo, né, declarado Filho de Deus com poder. E no versículo 5 ele vai dizer assim: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça. Por meio dele, por causa do seu nome, nós recebemos graça. Tudo que nós fazemos aqui, querido, tudo que nós fazemos para cultuar a Deus, no que diz respeito à nossa vida, tudo que nós fazemos é por meio de Cristo e para Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Por meio dele nós recebemos graça, E é por meio dele que você tem recebido tudo aquilo que o Senhor tem te dado, e é por meio dele nessa manhã que nós queremos louvar e bendizer o nosso Deus, assim como a palavra de Deus diz. Por meio de Jesus ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é o resultado, fruto de lábios que o adoram, né? Então, ou seja, que o louvam. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz isso pra gente. Vamos orar e depois nós vamos fazer isso. Nós vamos levar a Deus os nossos louvores por meio de Jesus e vamos cultuar aqui, porque Jesus, ele é o poder de Deus na nossa vida. Por meio dele nós recebemos a graça de podermos chegar até o nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa manhã. Espírito Santo, que o Senhor venha mover-se em nossos corações agora. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem, Senhor, em Espírito. Então, Espírito Santo, nós convidamos para que o Senhor que habita em nós possa se mover em nós, para que possamos juntos, como igreja do Senhor, adorar a Ti, ó Deus, adorar o Pai por meio do Seu Filho. Pai, recebe as nossas canções, recebe o nosso culto, ó Deus, de adoração nessa manhã. Recebe, ó Deus, tudo aquilo que fizemos para Ti. Fale conosco também, Senhor, por meio da Sua palavra. Pai, abençoa cada pessoa agora, ó Deus, onde quer que elas estejam, ó Deus, em suas casas, em qualquer lugar do mundo, Senhor, com suas famílias. Espírito Santo, vem derramar a presença do Pai em cada lugar nesse momento, ó Deus. Que haja, ó Deus, não apenas uma consciência, ó Deus, racional, mas, Pai, que haja, ó Deus, uma percepção do Senhor, ó Deus, agindo, ó Pai, trazendo aquela paz, ó Deus, que protege, ó Deus, o coração e a mente, Senhor, uma paz que é inexplicável, Senhor, Pai, um mover, ó Deus, que nos direciona na Tua direção, Senhor, em nome de Jesus, nos conecte todos juntos agora, ó Pai, nesse culto, ó Pai, liga, Senhor, os nossos corações, ó Pai, juntos como Teu povo que o Senhor ama, para Te buscar, para entregar ao Senhor aquilo que é devido e dedicado ao Seu nome, ó Pai. Faça grandes coisas no nosso meio, Senhor, enquanto nós estivermos cultuando ao Senhor, enquanto estivermos cantando, Senhor. Recebe os nossos louvores, enquanto estivermos ouvindo a Tua palavra, trabalha em nosso coração, Senhor. Enquanto estivermos recebendo a oração, a ministração, trabalhe, Deus, no nosso ser, ó Deus, por completo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos, primeira canção até diz a respeito disso, tudo é por Jesus, tudo é para Ele, por meio dEle, Ele é tudo, né? A luz pra sempre a brilhar, a luz do mundo, Jesus. A única luz dissipa a escuridão, a luz do mundo, Jesus. É tudo por Jesus. Jesus é tudo pra Jesus. Jesus é tudo por Jesus. Jesus é tudo pra Jesus. Jesus, o verbo da vida que tudo criou, e o verbo era Deus, Jesus, a verdade eterna, a plenitude de Deus, o Filho de Deus, Jesus, é tudo por Jesus.
Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus, é tudo por Jesus. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus, o verbo da vida que tudo criou, e o verbo era Deus. Jesus, a verdade eterna, a plenitude de Deus, o Filho de Deus. Jesus, cantamos, é tudo por Jesus. Aleluia. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus, é tudo por Jesus. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus, é tudo por Jesus. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus, é tudo por Jesus. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus, é tudo por Jesus. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus, é tudo por Jesus. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus. É tudo pra ti nessa manhã, Senhor. Nossa canção é pra ti, Senhor. Nosso louvor e adoração é teu. Nossa gratidão é teu, Senhor. Tudo é pra ti. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo que é bom vem do Senhor. Tu és a fonte de tudo. Tu és Jesus, o Filho de Deus, a quem adoramos. A justiça de Deus oferecida a cada um de nós. Recebe, Senhor, nessa manhã o nosso louvor, a nossa adoração que é de coração. É tudo por Jesus. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus, é tudo por Jesus. Jesus, é tudo pra Jesus. Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que
Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Você pode dizer isso aí na sua casa. Glória e majestade estão diante dele. Quem sabe você pode erguer sua mão nesse momento. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Glória e majestade a ti, Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão,
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Te louvamos, Senhor, nessa manhã. Recebe, ó Deus, a nossa adoração e o nosso louvor como expressão, ó Deus, como expressão de gratidão, honra e glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, depois desse tempo muito gostoso para a gente adorar o nosso Deus, louvar o Seu nome, eu espero que você tenha feito isso aí com a sua família, que tenha sido um tempo abençoado para você. Nós vamos refletir então na palavra de Deus nessa manhã e eu quero compartilhar um pouquinho com você ainda nessa forma, né, da gente trazer algumas mensagens encorajadoras para esse momento de crise difícil que a gente tem enfrentado, onde constantemente a nossa fé ela precisa ser exercitada, onde constantemente a gente precisa vencer, né, todo dia com um coração firme, com uma mente firme também. Eu quero compartilhar com você como a gente pode encontrar força em tempos de más notícias. E eu espero que essa mensagem possa aí abençoar seu coração, abençoar a sua semana, abençoar você em mais uma semana que a gente tem para enfrentar com todos os desafios que a própria vida naturalmente traz, mas também com esse momento, né, que é atípico e que é um momento onde a gente precisa diariamente, como eu disse, enfrentar e vencer e cuidar do coração, cuidar da mente, cuidar dos pensamentos também. Para isso eu quero compartilhar com você um texto que está lá no Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 6, versículos 1 a 16, sobre a história de Gideão, um personagem muito interessante da Bíblia, um dos juízes, né, aqui do livro de Juízes, e nós vamos compartilhar um pouquinho a respeito desse tema, força em tempos de más notícias, baseado na vida de Gideão. Se você quiser acompanhar comigo, então, nosso texto é esse aqui, Juízes capítulo 6, versículos 1 a 16. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado e as suas tendas, e vinham como locustas em multidão, gafanhotos em multidão. Pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que,
quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão. E vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os seus milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Até o versículo, então, 16, nós vamos fazer essa leitura. Rapidamente o contexto de Juízes, para você entender, e sempre que eu falo a respeito de Juízes, eu explico para que a gente possa entender. O povo do Senhor caminhava, e desde que foi chamado para caminhar com o Senhor, foi livre do Egito e tudo mais, Deus trouxe para eles alguns mandamentos, algumas ordenanças que eles deveriam obedecer a Deus. E constantemente, o que é narrado no livro de Juízes, né? O povo se desviando dos caminhos do Senhor, é um ciclo que existe no livro de Juízes. O povo se desvia do caminho do Senhor, o Senhor traz sobre eles, então, podemos chamar assim, um castigo, o Senhor traz sobre eles um juízo, né? Histórico ali, momentâneo. O povo se arrependia, Deus levantava um juiz, então, como Gideão, Deus levantava um juiz que agia ali no meio do povo, o povo se arrependia e depois eles viviam anos de paz de novo. Até que acontecia, o povo se esquecia de Deus, se desviava dos seus caminhos, sofria com a intervenção de Deus aí, como disciplina de Deus para a vida deles. Deus levantava um juiz que intervinha e aí eles se arrependiam de novo, viviam anos de paz. E esse ciclo é narrado em Juízes. E aqui no capítulo 6, a gente chega à história de Gideão. O que está acontecendo? O povo, mais uma vez, se desviou dos caminhos do Senhor e Deus, então, entregou o povo, né, subjugado por outras nações. No caso aqui, os midianitas da terra, então, de Midian. E o texto vai dizer para a gente que os midianitas invadiam, né, as lavouras dos israelitas, consumiam tudo que tinham lá, acabavam com tudo, até o ponto dos israelitas ficarem empobrecidos, como a gente leu aqui no texto, certo? Até que um dia Deus levanta um profeta, fala a respeito disso para o povo, um anjo do Senhor aparece então a esse servo, a esse juiz chamado Gideão, e convoca Gideão, vamos dizer assim, né, para que ele fosse então um juiz, ele que participasse como um libertador, né, do povo da mão dos midianitas. E então Gideão ali conversa com Deus e reclama e tudo mais, olha, eu não posso, tudo mais, até que a história vai mostrar que Gideão vence com seus homens os midianitas e o povo volta a experimentar paz por muitos anos após isso. Esse é o contexto. Então, Israel fora dominada pelos midianitas por 7 longos anos, estão sob, né, o jugo ali dos midianitas, e isso obriga o povo, então, a morar e se refugiar em outros lugares, em esconderijo nas montanhas, e toda vez, então, que era produzido algo, os midianitas vinham ali, acabavam com tudo, não deixava nada, o povo estava totalmente vencido
pelos inimigos, né? Totalmente reduzidos praticamente a nada. Vamos lembrar, né, que a vida, né, consistia disso, né? Você fazer a sua vida, produzir o que você ia comer e tudo mais, né? E a ideia aqui, muito parecido com que a vida realmente tinha acabado, né? Ou seja, a liberdade tinha acabado, a produtividade, aquilo que você fazia não era suficiente, você se sentia roubado, você se sentia afetado na sua liberdade, nos seus bens, na sua produtividade, na sua vida familiar e tudo mais, né? E aí o que a gente tem? Vamos entender um pouquinho esse personagem Gideão. Gideão conhecia a história de libertação dos israelitas, né, lá da servidão do Egito, né? Assim como nós hoje, por exemplo, conhecemos a história do Evangelho de Deus, né, que foi aí, que por meio de Jesus nos libertou então das garras da morte, do pecado e tudo mais. Era a mesma coisa, assim como nós olhamos hoje e vemos lá, né, como que Jesus, a obra de Jesus na cruz, a sua ressurreição nos libertou, né, para uma vida com Deus. Imagina a mesma coisa, Gideão conhecia a história de libertação do povo, né, do Egito, tudo aquilo que Deus fez de maneira maravilhosa e tudo mais. Só que para Gideão, né, isso acontece com a gente também, essa libertação de Deus parece muitas vezes uma história do passado, né? Às vezes a gente se depara com alguns desafios que a gente está no presente, a gente se depara com algumas situações e parece que esses milagres, essas atuações de Deus sobrenaturais, elas são coisas que a gente leu, que faz sentido para outros momentos, para outras pessoas, mas para a gente não faz sentido nenhum, né? Assim como os israelitas ali, né? Quantas vezes a gente acaba se sentindo, não é uma realidade, mas quantas vezes você, eu ou qualquer situação, qualquer pessoa que ama a Deus de verdade, se vê numa situação assim como os israelitas, fugindo ou numa caverna, né? Podemos chamar assim, vivendo num vale, vivendo sozinho, desamparado, né? É o que está acontecendo aqui. Gideão, assim como todo o povo de Israel, estava nessa situação, conhecendo a história de um grande Deus, mas vivendo, né, as histórias de libertação de um grande Deus, mas vivendo ali no seu presente um momento de vale, de reclusão, um momento de caverna, um momento de derrota, de fracasso, de desamparo, né, de falta de produtividade, tolhido no que diz respeito à liberdade também. E no auge desse desamparo, né, no auge disso que estava acontecendo, diz que o povo clamou a Deus, né? E era isso que acontecia aqui em Juízo. O povo se via numa situação tão lamentável, tão frustrada, tão desamparada, que aí eles se lembravam de Deus. Também a gente conhece muito dessa história, né? A gente ama a Deus, a gente vai vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer, até que a gente colhe as consequências das nossas decisões. Aí em algum tempo, isso é obra de Deus também, a gente se lembra, né, que a gente tem um Deus e tudo mais, e a gente recorre a Ele, e Ele é tão bondoso que Ele vem na nossa direção. Enfim, no auge dessa solidão e desse desamparo, né, que Gideão sentia, e por meio do clamor do povo que chegou a Deus também, um anjo aparece a Gideão. Ele está lá, né, produzindo alguma coisa para esconder dos midianitas, porque se produz e deixa ali, como nós lemos no texto bíblico, isso era totalmente tomado. Ele está ali trabalhando, ele está ali produzindo para esconder essa produção dos midianitas, e um anjo do Senhor aparece a Gideão e começa, né, dizendo algo muito interessante, né? E ele diz assim: o Deus eterno está com você, poderoso guerreiro. Na NVI, né, eu li aqui na King James, mas na NVI diz: olha, Deus, né, o eterno está com você, poderoso guerreiro. Interessante aqui, né, a forma como Deus envia, né, o anjo e essa mensagem de cara, né? Imagina você está aí com a sua família e você está passando um momento de muita dificuldade, de muito desamparo, de muita derrota, de muita frustração. Você e sua família não aguenta mais, vocês clamam a Deus, vocês sabem que pisaram na bola com Deus há algum tempo e tudo mais, vocês clamam a Deus, aí Deus manda lá um mensageiro e a primeira coisa que fala para você, né, para alguém, né, da sua família, ou para você, não importa, diz assim: Deus está com você, guerreiro poderoso guerreiro. Você fala: peraí, como assim? Né? Olha aqui minha situação, de guerreiro aqui não tem nada, de
de alguém forte aí que pode lutar por alguma coisa, não tem nada. A gente está desamparado, está sendo corrompido, corrompido não, a gente está sendo tomado aqui da nossa liberdade, a gente está sendo massacrado pelas coisas que o governo nos toma e tudo mais. Como assim guerreiro, né? Então assim, é o que acontece com Gideão. Ele olha para aquilo e a resposta dele rapidamente, no versículo 13, vai para o anjo, né? Ô meu Senhor, que negócio, que papo é esse? Se você existe de verdade, né? Por que isso está acontecendo? Como que pode a gente ser entregue desse jeito? Cadê os teus milagres? Gideão vai perguntar. Cadê aquelas histórias que eu conhecia, né? A seu respeito? O Senhor nos abandonou, nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor nos abandonou. Que negócio de guerreiro, essa coisa de, o Senhor está com você. O Senhor não está comigo, não. É isso que Gideão está querendo dizer ali para o anjo no seu diálogo. Não, Deus não está comigo, não. Deus não está com a gente, não. Cadê aquele Deus do Egito que eu ouvi falar, que os meus pais contaram e tudo mais? Nós estamos aqui desamparados, estamos aqui, todo mundo tomando aquilo que a gente produz, numa injustiça muito grande, totalmente subjugado por outra nação. Cadê aquele Deus? Né? A resposta rápida de Gideão, ela pode ser muitas vezes, ela acontece talvez muitas vezes nos dias de hoje. Né? Pô, Deus faz ainda, será? Será que Deus está cuidando mesmo? Será que se Deus fosse bom, né? Se ele se importasse de verdade, por que tudo isso está acontecendo? Talvez você, alguma pessoa em algum momento da vida fez essa reflexão. Peraí, né? Pô, eu amo a Deus, eu faço as coisas, né? Tento ser uma pessoa correta, busco a Deus constantemente, né? Sei lá, vou à igreja, leio a palavra de Deus, oro, né? Participo lá do que posso, ouço a palavra, tento obedecer. Pô, mas esse Deus que eu conheço, não parece que ele está cuidando. Não parece que ele está presente, não parece que ele está atuando. Olha quanta coisa me acontece, quanta coisa, né? Eu estou envolvido aqui, que parece Deus, será que Deus opera milagres ainda? Esse é o diálogo de Gideão, esse é o questionamento de Gideão, né? Será que aquilo que ele fez, né, no Êxodo, beleza, lá tudo bem, o mar se abriu, o povo saiu, mas e hoje? E hoje? Como que é isso hoje, né? Hoje que eu preciso. Hoje que eu preciso daquele Deus lá, hoje que eu preciso daquela intervenção lá na minha vida, e nada. Talvez isso aconteça com você. Como eu digo, né? Na semana retrasada, eu estava ouvindo uma mensagem do Leco, né? Que vocês conhecem, meu primo, que é pastor lá em Santo André. Eu estava ouvindo a mensagem dele, depois que acaba o nosso culto, eu assisto algumas mensagens, e a dele é a primeira que eu assisto, gosto de assistir todo domingo. Ele falou uma coisa interessante, ele estava pregando lá sobre algumas lições da quarentena, né? Jesus, usando o texto de Jesus no deserto, e ele falou um negócio muito interessante, né? Jesus tinha acabado de ser batizado, né? Os céus tinham sido abertos, Deus tinha falado, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, o Espírito Santo foi, né, desceu sobre ele em forma de pomba e tudo mais, e Jesus vai para o deserto, né? Então, ou seja, está tudo, né, maravilhoso ali, tudo acontecendo perfeitamente, aí até que então eu vou para o deserto e a tentação vem, né? O diabo aparece ali para Jesus, para questionar a sua identidade, questionar e trazer as tentações. E ele aplicou de uma forma muito interessante. Quantas vezes, né? Nós estamos aqui vivendo, a coisa está acontecendo, o meu emprego, os meus projetos, a minha vida está tudo em ordem, até que uma notícia, até que algo que acontece que eu não tenho controle, como essa pandemia, por exemplo, como uma doença que aparece, ou um desemprego repentino, e aí parece que tudo aquilo que estava tudo em ordem por causa de uma coisa passa então a ser questionado e passa então a ter uma dúvida, uma incerteza, enfim, é o que está acontecendo com Gideão. Olha, eu conheço a história de Deus, eu conheço as histórias, o anjo vem, vamos guerreiro, levanta e fala, peraí, que guerreiro? Olha o que está acontecendo, estava tudo em ordem, a gente está tudo certo, e agora como é que a gente está? Esse Deus lá, será que ele age hoje? Eu preciso dele hoje, eu não quero simplesmente o que ele fez no Egito, eu quero o que ele pode fazer hoje, né? Aí, né, Gideão, ele recebe uma ordem, não uma explicação, certo? Mesmo ao questionar, Gideão, ele vai receber uma ordem aqui. E o que o anjo diz para ele, obviamente o anjo ali representa a presença de Deus, a voz do Senhor, o anjo vai falar para você, olha, usa a força que você tem. Aqui na King James, né, ele usa uma outra palavra aqui no versículo 14, que diz, vai neste poder,
use este poder, né? E tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu, não estou te mandando. Então, Gideão ele não tem uma explicação, na verdade, para aqueles questionamentos que ele estava fazendo. Ele teve, de verdade, Deus, uma palavra, uma ordem. Vai neste poder que você tem. Vai na força que você tem. Vai na força que você tem. Use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem estou enviando. É isso que literalmente esse versículo quer dizer. Literalmente é isso. Olha, sou eu que estou enviando você. Então vai nessa força que você tem. Nessa força que eu estou te enviando. Aí Gideão faz como muitos, né? Ele quer, diante de um desafio, né? De um problema, de uma dificuldade. A gente, né? Começa muitas vezes a ser negativo. A gente começa muitas vezes a se justificar e aí, em vez da gente enfrentar aquilo que a gente tem que enfrentar, a gente começa, né? Como é o título da nossa mensagem, usar daquelas más notícias, usar de uma interpretação negativa das coisas, tudo mais, colocando muito foco na dificuldade, naquilo que é difícil, colocando o foco no desafio, na mudança que isso vai exigir, que é o versículo 15. Ele vai dizer que ele é só um agricultor, né? Como que eu vou salvar? Eu e minha família, nós somos pobres, nós somos lavradores. Como que nós vamos salvar alguém? Né? Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o mais, né? O mais fraquinho, eu sou o que menos recurso tem. Como assim vai nesse poder? E isso a gente faz muitas vezes. Mas aí Deus continua, né? Eu estarei com você. Deus vai falar no versículo 16. Confia em mim. A força estará com você. A força que eu estou falando para você, que eu estou te enviando, essa força, esse poder estará com você. Você vai derrotar os midianitas como se fosse um só homem. O texto aqui que a gente leu, né, todo o texto de Juízes que a gente leu, vai falar, você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um só homem. Pode ir nessa força. Então aqui a gente tem, né, alguns cenários muito interessantes. E como eles são, não sei na sua opinião, mas ao olhar para essa história aqui, todo esse contexto, esse cenário que eu estou trazendo para você, a título de introdução, né, tirando as lições já e fazendo também todo o contexto junto, como isso é parecido com a gente muitas vezes. A gente se vê diante de cenários os quais a gente se sente desamparado, a gente se sente fraco, a gente se sente impotente, a gente não consegue ter controle. Aí Deus muitas vezes vem, ele traz palavras pra gente, ele fala o que a gente tem que fazer, ele usa pessoas para isso, ele usa as escrituras para fazer isso com a gente, ele usa pessoas, circunstâncias, ele usa o que a gente tem, né, que é o poder da oração, ele fala para você, usa essa força, usa a oração, usa o poder da palavra. E a gente fica, mas sabe o que é, Senhor? Mas sabe como é que é? Eu, assim... Então, eu tenho falado isso, o pessoal que tem acompanhado as orações ao meio-dia que a gente faz, né? Essa é uma coisa que eu tenho falado e tenho compartilhado isso também com outras pessoas, também no Café com Bíblia, e também com amigos e com, né, enfim. Nessa semana mesmo eu conversava com o Leco, quando ele esteve aqui em Rio Claro, a gente conversava um pouco sobre isso. Nós precisamos, irmãos, nos apegarmos a tudo isso que representa essa força. A Bíblia vai dizer pra gente que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, a gente se move no poder do Espírito Santo. Então, sim, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, a gente precisa se apegar às verdades que a palavra de Deus fala pra gente, às promessas que a palavra de Deus fala pra gente, e a gente acreditar nisso. É como se Deus estivesse falando pra gente, olha, usa a força que você tem. Usa a força da oração, usa a força das promessas da palavra de Deus que eu já compartilhei com você. Eu estou com você, sou eu que estou comunicando isso, sou eu que estou falando para você enfrentar as coisas que você precisa enfrentar. Eu não estou falando para você ir sozinho, eu não estou falando para você ir na sua força, eu estou falando para você usar a força que você tem. Querido, essa é uma mensagem poderosa para a gente. Usa a força que você tem. Quais são as forças que Deus já colocou na sua mão? A força da oração, a força de outras pessoas te ajudando, carregando as cargas com você, a força da palavra de Deus com suas incontáveis promessas que ela traz pra gente. Então, só que a gente muitas vezes, ainda dentro desse contexto, a gente faz o que Gideão faz. Deus está comunicando com a gente sempre. Todo domingo você ouve uma mensagem, toda semana você está diante de um estudo bíblico, você está diante da oração, você tem irmãos que podem compartilhar a vida com você.
Deus usa circunstâncias para comunicar com você. E você fica que nem Gideão. Ah, mas sabe o que é? Se eu tivesse assim, se eu não tivesse sido mandado embora, se não tivesse acontecido essa pandemia, mas sabe o que é? Eu não consigo fazer isso. Olha, eu não sei orar direito, eu não sei entender muito bem. A gente começa a justificar as coisas, né? Quando Deus está falando, cara, você tem uma força dentro de você. Usa essa força que está disponível para você. Então o que acontece aqui, né? Deus dá uma ordem para Gideão. Ó, vai que eu vou estar com você. E usa essa força aí que eu estou te enviando. Gideão tenta argumentar de novo e Deus fala para ele, eu vou estar com você, confia em mim. Confia em mim e você vai derrotar os midianitas e você vai salvar o povo, né, da escravidão, que não deixava de ser uma escravidão, dessa opressão, melhor do que escravidão, né, dessa opressão que os midianitas estão colocando para o povo. E você vai fazer isso e você vai libertar o povo. E aí então, na história nós sabemos, né, Gideão ainda assim argumenta com Deus, ele pede lá umas provas para Deus e tudo mais. Depois você pode continuar lendo aí até o capítulo 8. Você vai ver essa interação de Gideão com Deus e tudo mais. E Deus generosamente vai interagindo com Gideão, mas Gideão acaba sendo um libertador, vence os midianitas e o povo experimenta a paz também depois por muitos anos. Mas vamos trazer algumas lições para a gente e depois algumas opções que você tem em relação a esse texto. Não é, na verdade, uma lição, mas uma reflexão aqui. A primeira reflexão que a gente tem é que o sofrimento, as dificuldades de Gideão, as más notícias que Gideão se deparava, assim como você se depara com más notícias hoje, né? Você está assistindo esse culto aqui, você pode estar enfrentando más notícias em relação ao seu trabalho, em relação ao mundo, à sua liberdade. Talvez você não esteja vivendo dias muito felizes, você se depara todo dia com más notícias, né? Enfermidade, dor, tristeza, solidão, desamparo, desemprego, não sei. Eu sei que o sofrimento e a dificuldade de Gideão, assim como as nossas, os nossos problemas, os nossos desafios, as mudanças necessárias, fizeram com que o foco de Gideão fosse colocado nele mesmo, e não em Deus, em suas fraquezas, e não na força de Deus. Então, ou seja, Gideão, isso é uma coisa que acontece com a gente muitas vezes também. Quando a gente se vê diante de desafios muito grandes, de problemas, nós somos muitas vezes conduzidos a olhar para as nossas fraquezas, para colocar o foco, né, naquilo que nós temos. Mas isso é uma lição para nós aqui. O sofrimento, né, de Gideão fez ele olhar para ele e não olhar para Deus. E é isso que Deus estava tentando argumentar com ele. Gideão, peraí, você está olhando as coisas dentro de uma perspectiva sua. E é óbvio que se você olhar as coisas de uma perspectiva sua, elas ficam muito pequenas. Mas olha, Gideão, eu estou falando para você, eu vou estar com você. Isso é uma lição interessante para a gente. Se diante das dificuldades, essa é uma coisa que inclusive eu faço no meu trabalho paralelo aqui ao trabalho na igreja. Quando eu estou diante, né, dos meus clientes, dos meus atletas ou de alguma equipe, qualquer coisa, eu sempre falo o seguinte, se a gente pega um problema e a gente fica olhando para esse problema ele fica aumentando. Ele fica aumentando. Quando a gente isola o problema, esse é o problema, e a gente passa a olhar e pensar e refletir sobre possibilidades de resolver esse problema, as soluções elas parecem que começam a aparecer e o problema fica do mesmo tamanho. É o que Deus está falando para Gideão. Gideão, você está olhando para você. Quanto mais você olhar para você, quanto mais você olhar para as circunstâncias, obviamente, mais difíceis as coisas serão. Mas eu estou falando para você, usa o que eu estou te dando. E você vai perceber que eu estarei com você. E essa é uma palavra para você, hoje, exatamente nesse dia. Se a gente ficar olhando para o que a gente tem, se você ficar olhando para os recursos que você tem ao seu redor, se você for ficar olhando para aquilo que você tem de bom ou não, você vai falar, cara, tudo que eu tenho talvez não seja suficiente para vencer isso que eu tenho que vencer. Talvez não tenha força suficiente em você para vencer as enfermidades que estão ao seu redor, as más notícias que estão ao seu redor, certo? Todas as circunstâncias, situações que você tem que lidar. Então Deus está falando para você hoje, esquece isso, é óbvio que em você não tem muita coisa não, mas eu tenho uma força, usa essa força. E aí usa então, querido, as forças que Deus dá para você, a força da oração, a força da fé,
a força das promessas da palavra de Deus, a força que outras pessoas, os irmãos, os amigos em Cristo podem te ajudar. Tira o foco de você. Tem um salmo que diz, né? Se aquietem e saibam que eu sou Deus. Numa tradução literal, é mais ou menos como: parem de lutar. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Então, querido, para de lutar com as suas próprias forças. Usa a força que Deus tem. Ore mais. Busque mais a palavra de Deus. Busque mais ajuda em outras pessoas. Não lute as suas batalhas sozinho. Não faça isso. É o que Deus está ensinando aqui para Gideão. Quando Gideão tirou os olhos das circunstâncias e do que estava ao seu redor, ele pôde verdadeiramente experimentar o que Deus tinha para ele. E é o que a gente faz. Se a gente parar de olhar ao que está ao nosso redor, os nossos problemas e tudo mais, a gente vai começar a experimentar um Deus maravilhoso. É o que a gente falou semana passada. Se a gente exercitar a nossa fé de uma maneira intensa, nós vamos descobrir um Deus que é maior do que a gente pode imaginar. Quando então a gente está com problema ou desafio, a gente tem a tendência de olhar para os problemas. E aí eles vão ficando cada vez maiores. Vão ficando cada vez mais desafiadores. Mas quando a gente consegue obedecer e confiar em Deus, a gente vai ver quanto a sua força opera em nós. E eu estou falando de coisas que você já sabe. Orar mais, buscar mais a Deus, ter um coração mais descansado em Deus, confiar mais nele, exercitar mais a sua fé, parar de ouvir as más notícias, parar de ser influenciado por más notícias, parar de ser influenciado por pessoas negativas, que veem as coisas sempre dentro de um cenário catastrófico. E já falei, isso vende, isso é atraente, mas isso não tem produtividade nenhuma na nossa vida. Vamos lembrar de Pedro, né? Jesus está vindo lá, os discípulos ficam com medo, eles acham que é um fantasma e tudo mais. Aí Pedro fala: tá bom, se é o Senhor, então fala que eu vou te encontrar aí. E Jesus fala: então vem. Como que eu vou? Vem andando aí sobre a água. Vem andando, sai do barco aí e vem andando. E aí Pedro começa a andar em cima da água. Enquanto ele olhou lá para Jesus, ficou olhando para Jesus, ele foi andando sobre a água. O texto bíblico vai dizer que a hora que ele percebeu a força dos ventos e da água, ele começou a afundar. Jesus foi lá e pegou ele pela mão e falou assim: cadê sua fé, hein? Puxa, Pedro, você podia ter chegado até aqui. Mas quis olhar para o vento, quis olhar para a força das águas. É a mesma coisa que Deus falou para Gideão, Jesus falou para Pedro, ele fala para a gente hoje. Para de ficar dando atenção para vento das más notícias, para mares de negatividade, e confia, né, naquilo que Deus tem para você. Então essa força opera em nós. Ela nos salvou, ela nos redimiu do pecado, que era a coisa que mais nos escravizava. E ela continua a operar. Ela continua a operar em nós, tá? Ela não é apenas para as obras, né, maravilhosas, na missão, na redenção, mas é para trazer a presença de Deus hoje mesmo, para cada detalhe da nossa vida. Deus quer trazer a sua força, a sua atuação para cada detalhe da sua vida, da minha vida. Ele se importa com a nossa vida, ele se importa com o seu sofrimento. Já falei, o sofrimento é uma afronta, é uma rebeldia contra a bondade de Deus. Uma rebeldia contra a bondade de Deus. Se levanta, né, intencionalmente para se opor a um Deus que é bom. Então Deus se preocupa sim com o seu sofrimento, com a sua dor. E Ele fala para você: não olhe para isso, olha para mim, olha para aquilo que eu já te dei. E eu estou falando de coisas práticas, então você está entendendo. A segunda lição que a gente pode ter aqui é que o sofrimento de Gideão fez com que ele se enxergasse de uma maneira diferente da que Deus o enxergava. Quando Deus fala para ele, Deus chama ele de poderoso guerreiro. Ele fala: que poderoso guerreiro? Eu sou apenas um lavrador, sou o último da fila lá na casa do meu pai. E quantas vezes isso acontece com a gente? Deus olhava para Gideão, estava olhando e chamando Gideão para ser um juiz libertador, um poderoso guerreiro. E Gideão continuava olhando para ele como um simples lavrador, um cara que não tinha nada a oferecer. Isso mostra para a gente algo muito importante. Romanos capítulo 12 vai dizer para a gente que a gente não deve pensar nem além do que nós somos e nem a quem. Certo? Então, ou seja, nós temos uma posição em Deus e quando e é muito interessante isso, né? Se você não tem assistido o Café com Bíblia às quartas-feiras de manhã, eu vou fazer um parênteses aqui, fazer um merchan, né? Para você não perder, porque nós estamos estudando Romanos. E Romanos talvez seja uma das cartas mais maravilhosas da palavra de Deus, e difícil também, mas com lições riquíssimas. Quando a gente olha lá para Romanos capítulo 1,
no versículo 17, Paulo vai falar assim, justiça de Deus revelada em Jesus. Ou seja, a retidão de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, toda a graça de Deus, ela se revelou em Jesus. Ou seja, se ele não tivesse revelado, nós não conheceríamos, nós não experimentaríamos. E mais, ele não só a revelou em Jesus, como ele, por meio de Jesus, ofereceu isso para a gente. Então, ou seja, quando Deus nos olha, ele não olha mais para você derrotado, ele não olha mais para você a pessoa que não deu certo aqui, ali, ele não olha mais para você como frustrado, que a vida, que olha para trás e talvez não tenha tomado boas decisões, ele não olha para você na perspectiva de que você foi bem sucedido profissionalmente ou não, que os seus relacionamentos deram certo ou não. Quando Deus olha para você, ele olha você, né, através de Jesus, através da retidão, da justiça que está sobre Jesus. Entendeu? Então, muitas vezes a gente insiste em olhar e colocar a nossa identidade no fracasso, a identidade do perdedor, a identidade de quem fracassou, de quem não deu certo nos relacionamentos e tudo mais. E esse texto ensina pra gente que esse sofrimento, quando o Gideão passou a enxergar o sofrimento, ele começou a fazer uma interpretação dele diferente do que Deus fazia. Talvez Deus esteja dizendo para você, levanta aí hoje. Você é um poderoso guerreiro, você tem a arma da oração, você tem a espada da palavra, não é? Você tem o escudo da fé, como diz o texto lá de Efésios capítulo 6, a couraça da justiça, e você está se olhando aí como um derrotado, como um fracassado, como uma pessoa que não deu certo, colocando a sua identidade no sofrimento, na derrota, na frustração. Então, quando a gente está sofrendo, normalmente a gente se apega a essas coisas. Os nossos altos e baixos, quando a gente está no baixo, a gente começa até a se interpretar de maneira equivocada diante de Deus. Deus fala para você hoje assim, quantas vezes eu experimento isso, né, sendo pastor da comunidade, você fala, vamos, força, ânimo, mas você não conhece minha vida, você não sabe o que eu passo, você não sabe o quão difícil é para mim. Querido, você está fazendo igual o Gideão. Talvez eu fale para você agora, força aí, nós vamos sair nessa aqui, né? Deus vai estar com a gente, eu tenho falado ao meio-dia, né? Citar os versículos para vocês, Deus cuida da vida dos justos, não é? Meu coração está firme no Senhor, porque nele eu confio. E a gente fala isso, queria ver se fosse você, que tivesse o salário reduzido, que perdesse o emprego, que não tivesse aí com o seu negócio andando, eu queria ver. Querida, você está falando igual o Gideão. Deus está falando para você, levanta aí, guerreiro, usa a arma da oração, usa a arma da fé, o escudo da fé, usa o poder da oração, a espada da palavra, a couraça da justiça, calça aí as sandálias do Evangelho da Paz, da proclamação do Evangelho da Paz, o capacete da salvação e vamos para a guerra. E você fica aí, não, mas sabe o que é? Agora eu estou desempregado, agora eu estou sem grana, agora está difícil, olha, meu negócio estava indo tão bem, agora... Gideão também, Deus está falando, cara, você é guerreiro. Ele falou, não, eu sou só um lavrador. Deus te enxerga hoje pela ótica e pela figura de Cristo. Então eu posso dizer para você assim, como Deus falou para Gideão, levanta aí, cara. Levanta aí, mulher. Força aí. Usa aí o que Deus te deu, usa a força que Ele te deu. Para de se olhar como um derrotado, para de se olhar como alguém que não tem nada, que não pode se levantar, que não pode guerrear e buscar algo melhor. Ok? Então essa é uma segunda lição muito importante. Às vezes o sofrimento ele vai nos iludir. Ele nos ilude, aí o diabo vem e nos convence que nós somos menos do que Deus acha da gente. Ele está falando, levanta, força aí, eu estarei com você. Ele não falou para Gideão, você vai vencer os midianitas. De repente Deus está falando para você, vamos, eu vou estar com você. Você vai vencer o desemprego, você vai vencer a enfermidade, você vai vencer o desamparo, você vai vencer os momentos difíceis, você vai vencer a escassez, você vai vencer a solidão, você vai vencer o seu desequilíbrio emocional, você vai vencer, vamos, eu estarei com você. Não deixe ser iludido pelo sofrimento, questionando, né, quem você é. Você em Cristo é mais que vencedor, pode ter certeza disso, ok? Então, diante disso, nós temos algumas opções mediante o que nós aprendemos. E eu quero dar algumas opções para você mediante o que nós aprendemos. A primeira opção que você tem é só lutar pelo dia a dia, pelo pão de cada dia, ou você ir para a guerra. Você pode fazer como Gideão, tô aqui, plantar minhas coisinhas aqui, esconder dos midianitas e bom. Ou você pode receber o chamado de Deus e falar assim,
Vamos levantar, a força de Deus está comigo, a força da oração, da palavra, a força da comunhão dos irmãos, a força de pessoas que podem batalhar comigo e nós vamos para a guerra. Vamos enfrentar as más notícias, vamos enfrentar as dificuldades, vamos enfrentar aí o desemprego, vamos enfrentar a escassez, vamos enfrentar a falta de produtividade, vamos enfrentar a enfermidade, vamos enfrentar a dor, vamos levantar. Ou então você pode dizer assim, é assim mesmo, minha vida é muito difícil, eu prefiro aqui, vamos um dia de cada vez, né? Obviamente, Jesus mandou a gente viver o mal de cada dia para não ficar ansioso, tá tudo certo. Mas aqui é uma outra postura, ele está falando de um comportamento, de uma mentalidade, certo? Que avança. A outra opção que nós temos é trabalhar na lavoura e se acomodar com as circunstâncias ou lutar. Você pode ouvir essa mensagem e você pode dizer assim, as coisas são assim mesmo, Ricardo, elas não mudam, são muito difíceis, minha vida é muito difícil, sempre foi assim, é melhor eu ficar aqui quietinho no meu lugar, esse negócio não, tá bom demais, né? Hoje eu quero chegar na igreja, sentar lá e ouvir, ficar de boa, olha, tá tudo certo, prefiro essa postura. Querido, é trabalhar na lavoura. Deus tem algo a mais para você e você, de repente, olhando para os problemas é como se fosse um camaleão, né? Você vai se camuflando no meio das notícias, das más notícias. Mas força para lutar. Deus está falando para Gideão, cara, tu usa a força que você tem, que eu já te dei. A Bíblia vai dizer que nós somos revestidos, né, do Espírito Santo. Paulo vai dizer para a gente que Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Ou seja, ele tem dado para a gente não um espírito que se acovarda diante das circunstâncias, mas um espírito de poder. E um poder que faz a gente atuar com equilíbrio. De novo, quem nasceu Romanos, né, tá lá no nosso YouTube, o capítulo 1, versículo 16, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho não, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Querido, o Evangelho, o Espírito Santo é o poder de Deus para a salvação da sua casa, para a salvação da sua enfermidade, para a salvação do que tem acontecido. Agora, não na perspectiva do mundo, de você ser bem-sucedido, de ganhar bem, não. Ser bem-sucedido no ponto de vista de vitória mesmo, daquilo que é vencer, ok? Então essa é a sua segunda opção. Ou você vai trabalhar na lavoura, se acomoda com o seu dia a dia, com as circunstâncias, se camufla no meio das más notícias, fala, é assim mesmo, as coisas são assim, elas não vão mudar, ou você vai para a luta. Terceiro, você tem a opção de colocar o foco em você, na sua fraqueza. Eu tenho a opção de colocar o foco em mim, na minha fraqueza, ou acessar a força que Deus me deu. É outra alternativa que você tem nessa manhã. Ao ouvir essa história de Gideão, fala assim, realmente, eu vou olhar para mim, o que eu tenho? Nossa, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Nossa, mas eu já tentei isso, isso aqui sempre dá errado, isso sempre acontece comigo, isso nunca dá certo. Esse tipo de fala de gente pessimista, né, que parece que não tem Deus. O desânimo, já falei, o desânimo constante é coisa de quem não tem andado constantemente com Deus. Tem um desânimo uma hora, outra, acontece, mas um desânimo constante é de gente que não anda com Deus. Gente que anda com Deus opta pela segunda opção aqui. Usa a força que está em você. A força do Espírito Santo que se move, que atua em você. É só você acessar. Só você acessar. Usa a fé, coloca a fé para exercitar, coloca a fé em ação, certo? E a sua última opção é escolher a imagem que você faz de você, a imagem que eu faço de mim, ou a que Deus faz de você. Qual você escolhe? Você quer olhar para a imagem do fracassado, do doente, do que não deu certo, do frustrado, do abandonado, do desamparado, do quebrado, do falido? Ou você quer olhar por meio da ótica que Deus tem de você? Deus chegou para Gideão e falou assim, levanta aí, poderoso guerreiro, força aí, vamos para a luta. E Gideão falou assim, não, mas eu sou um lavrador, o último lá da família do meu pai. Deus está chamando o cara de guerreiro e ele está falando, não, eu não sou não, eu sou o último lá. Será que você não está assim nessa manhã? Deus está falando para você, levanta, olha que palavra maravilhosa, olha como as escrituras elas incendeiam o seu coração, como elas dirigem a sua alma, elas dirigem a sua história e você fala assim, mas minha vida não deu certo mesmo. Nada que eu faço, as pessoas, as circunstâncias, mas meu casamento já foi assim, mas agora eu tenho que cuidar disso, mas agora... Cara, força guerreiro, você está olhando para você como o último lá e Deus está falando para você, eu olho você por meio da vida do meu filho, eu olho e enxergo você pela vida do leão da tribo de Judá e você está se vendo o quê? Como um gatinho?
acuado? Então, essa é outra opção que você tem. Escolher a imagem que Deus faz de você ou a imagem que você faz de você diante das más notícias. Talvez essa mensagem seja muito mais uma reflexão para você do que um to-do, né? O que você tem que fazer. Do que, olha, uma receita pronta. Vai para a luta. Usa a força que Deus te deu. Usa as armas, que são muitas e poderosas em Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que as nossas armas não são carnais, não são concretas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmão, vai ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, gente. Como é que a gente olha para um texto desse e a gente de novo fica olhando para ele? Mais o emprego, mais o Covid, mais o governo, mais a liberdade. Blá, blá. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa é a imagem que Deus faz de você, é isso que Deus está te chamando a ser um guerreiro. Vai enfrentar, querido. Usa a força que Deus te deu. Eu termino dizendo para você, faz um compromisso. Fala, Deus, essa semana, sempre que uma má notícia assolar a minha vida, alguma circunstância adversa se levantar, eu vou fazer uso da força do Senhor. Ora eu vou usar a oração, ora eu vou usar a palavra, ora eu vou usar a força dos meus irmãos, ora eu vou usar as promessas do Senhor, ora eu vou usar a minha fé, mas eu vou me comprometer nos momentos de dificuldade, de más notícias, a usar a força que está em mim. Que Deus possa te abençoar por meio dessa palavra. Eu quero orar com você para a gente terminar nesse momento. Coloque seu coração diante de Deus. Se você quiser estar com a sua família, dá a mão para a sua família. Abraça aí. Se você quiser ministrar aí você uns para os outros na sua família, você pode fazer isso também. Faça esse compromisso com Deus agora. Fale para ele, fala, Deus, essa semana, durante as más notícias, eu vou ter uma postura e uma posição diferente. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque ela é viva, eficaz, ela, ó Deus, adentra o nosso espírito, ela entra na nossa alma, ela, ó Deus, nos desafia, ela nos tira da zona de conforto, ela nos tira, Senhor, da conformidade das coisas, ó Pai. Nessa manhã eu quero orar por cada um e pedir que o Senhor traga essa força do Senhor. O Senhor traga, ó Deus, essa força que cada um, ó Deus, que já aceitou o Teu Filho como Senhor e Salvador, tem dentro de si por meio da operação do Espírito Santo. Pai, se pessoas nessa manhã precisam da força, ó Deus, para vencer a enfermidade, para vencer, ó Deus, o desamparo, para vencer o desemprego, para vencer a escassez, para vencer o desequilíbrio emocional, Senhor, físico, mental, Senhor, psicológico, para vencer, ó Deus, as más notícias, para vencer, ó Deus, a culpa, o medo, Deus, Pai, que o Senhor possa, Deus, abençoar cada um agora em nome de Jesus, que o Senhor possa invadir cada casa, Senhor, cada coração, cada alma agora, ó Deus, trazendo um espírito, ó Deus, de poder, como Filipenses diz pra gente, ó Deus, um espírito de poder, ó Deus, e não de covardia, que vence a covardia, que vence o medo, Senhor. Pai, eu ministro esse espírito de poder para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, não para ser, ó Deus, ser rico, bem-sucedido, abençoado, nessa perspectiva, mas para sermos pessoas vitoriosas, ó Deus, sobre as más notícias, sobre o pecado, sobre a dor, sobre a injustiça, Senhor, para sermos pessoas com capacidade de exercitar a fé, de exercitar, ó Deus, as disciplinas espirituais, pessoas que oram, que buscam o Senhor, que são apegados à Tua palavra, Senhor. Faz isso, Deus, em cada pessoa que está assistindo esse culto agora, Senhor. Traga uma força, Senhor, Pai, poderosa, Senhor, transcendente, ó Deus, em nome de Jesus, que possam, essa semana, Deus, se levantar, ó Deus, e lutar. Façam que se enxerguem, ó Deus, na perspectiva do Senhor e não na perspectiva própria ou na perspectiva, Deus, das dificuldades ao redor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Dá alguns recadinhos rapidinho, né? Nós temos a nossa campanha do agasalho, a Júlia já falou lá no vídeo, nós temos as orações ao meio-dia, nós temos as famílias que nós temos atendido. Eu espero que você se envolva bastante com aquilo que tem acontecido na comunidade. E aqui, como bastante gente assiste o culto, se você tiver um pedido de oração, alguma coisa, você pode escrever no nosso Instagram, CC Betsaida, deixa uma mensagem lá que a gente anota, porque a gente ora todo dia, ao meio-dia a gente pode orar por você, tá bom? Fique atento às nossas mídias sociais, onde nós temos todas as informações para a comunidade. Deus te abençoe e um excelente domingo.